Olá, professores, tudo bem? Mais uma semana nós viemos comentar a prova para o concurso de coordenador pedagógico do município de Ribeirão Preto, ao qual prestamos, fizemos um bom número de acertos e compartilhamos aqui as respostas. Hoje vamos trabalhar com as questões de 39, 40 e 41. É uma prova de 80 questões, eu digo para nervos de aço. E o que conseguimos aqui? Nós vamos falar da Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente e Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica. A questão 39 aqui, ela fala o seguinte: a Lei Federal 13.431 de 2017 estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência e altera a Lei 8.069, de 13 de julho de 90, que é o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, que já tem 33 para 34 anos e ainda tem dificuldade de ser cumprido. Então, o que se coloca aqui? O que mudou nesse Estatuto da Criança e do Adolescente? Vamos ver aqui. Do título 1, que consta aí: disposições gerais. Encontram-se as formas de violência compreendidas por esta lei. Quais são as violências que compreende a Lei 431 de 2017? Então, está pedindo aqui para colocar o que é verdadeiro ou falso. Vamos pensar aqui em relação à criança. Primeira alternativa, coloca violência patrimonial entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluídos os destinados a satisfazer suas necessidades, desde que a medida se enquadre como educacional. Parece que está muito correto, mas não é essa lei não é esse texto que está na lei de 2017. Vejam como é a formulação de um concurso público. Às vezes eu trago um texto coerente, eu digo assim, enquanto empresa organizadora, porém, esse texto é coerente com outra lei, não com essa. Olha o que está correto, não é? Que trata a Lei 13.431 de 2017, que modifica o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, quando fala da violência contra a criança. Violência psicológica, sendo qualquer conduta de discriminação, depreciação ou desrespeito em relação à criança ou adolescente, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento. Olha aí, professor, você não pode colocar o menino atrás da porta. Agressão verbal, xingamento, ridicularização, indiferença. O menino não pode perguntar para a professora fazer de conta que não ouviu, não é? Estou aqui interferindo no texto. Exploração ou intimidação sistemática, o bullying. Bullying é um conceito que é muito mal utilizado, que possa comprometer seu desenvolvimento psíquico ou emocional, entre outros. Então, aqui, nesse texto, essa questão da violência psicológica, ela é reafirmada como algo que não pode acontecer com a criança ou adolescente. Se eu estou trabalhando com uma turma de ensino médio que aquele aluno já me agride, vamos pensar verbalmente, psicologicamente, eu tenho que pensar nisso. Porque aquele homem, aquela mulher que muitas vezes tem um corpo físico maior do que o meu, e olha que eu tenho 1,70 m, eu não sou tão miúda assim, né? Eu também não posso tratá-lo da mesma maneira, certo? Um outro item que compreende aí as violências que são caracterizadas na Lei 13.431 de 2017. Violência física, entendida como a ação infligida à criança ou adolescente que ofenda sua integridade ou saúde corporal, que lhe cause sofrimento físico. Enquanto educadores, isso está correto.
Nós temos a obrigação e somos passíveis até de ser punidos quando eu tenho na minha responsabilidade uma criança, um jovem que sofreu aí uma privação de direitos. Então, quando se fala aqui da violência psicológica, da violência física, se eu tenho ciência de que o meu aluno ele sofre esse tipo de violência dentro da escola, fora da escola, e eu não tomar as devidas medidas, eu posso ser responsabilizada. Então, essa é a resposta da questão 39, que fala dessa alteração no Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora nós vamos para a Constituição Federal. Essa sequência ela não é muito pedagógica, ela está no campo do direito. O educador precisa compreender que para ser educador não basta ensinar, precisamos conhecer as leis. Porque muitas privações de direitos das crianças, privações de direitos dos próprios profissionais da educação interferem na nossa atuação. Aqui o artigo 227 da Constituição Federal de 1988 afirma que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade. A criança ela tem prioridade sobre tudo, até sobre o idoso. A criança com deficiência, então, ela é uma prioridade praticamente absoluta. O direito à vida, então tem que priorizar para essa criança, jovem, adolescente, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, porque se fala do jovem, à cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda violência ou negligência. Ou seja, nós estamos numa sociedade em que a criança, o adolescente e o jovem precisam ser protegidos. Então, nós precisamos protegê-los da negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Sendo previstos, então aqui, exceto, são dadas 4 alternativas com relação a essa questão da garantia do direito da criança e do jovem e da sua proteção. Uma dessas alternativas está errada. Vou ler para vocês. A lei disporá de normas sobre de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às pessoas com deficiência. Sim, se eu estou falando da criança e do jovem, eu estou falando da criança, adolescente e jovem com deficiência, e eles têm o direito à acessibilidade, porque essas construções, elas efetivam o direito à acessibilidade. Ou seja, tem que ter no braille, tem que ter a Libras, tem que ter a rampa, a escada adaptada, a calçada ali, né, com aquela adaptação rebaixada para passar a cadeira de rodas, precisa ter tudo isso como uma efetivação aí do direito à comunicação, de ir e vir, e todos que são citados ali. Correto. B, aqui para mim está como B. Os filhos havidos ou não da relação do casamento ou por adoção terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Sim, correto, não é? Então, não é ainda do meu tempo essa questão de diferenciar filho do casamento com filho que não é do casamento, até porque hoje essas relações estão muito flexíveis, mas foi necessário colocar essa garantia. Filho é filho, independente dos relacionamentos dos pais. E é importante que o educador saiba disso, né? Tenha conhecimento que isso é legal, porque ainda vimos posturas discriminatórias quanto ao aluno em relação aí às opções afetivas, modos de vida dos pais. Outra questão, o Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais mediante políticas específicas e obedecendo à aplicação de percentual de recursos públicos destinados à saúde e na assistência materno-infantil.
Sim, é garantir o direito à vida da criança. Nós somos educadores, mas para que criança chegue na escola, ela precisa ter esses direitos garantidos, senão ela não chega, né? Ou por violência, ou por não serem atendidos os direitos relativos à saúde. Então, tudo isso precisa ser garantido à criança, adolescente e jovem. Quarta questão, que é a errada. O que está errado aqui? Eles colocam, o direito à proteção especial abrangerá aspectos como idade mínima de 16 anos para admissão do trabalho, garantia de direitos previdenciários e trabalhistas ou entre outros. Mas não tem que garantir esses direitos? Tem, mas eles não estão nesse artigo da Constituição que é citado, que é o artigo 227. Tá vendo como nós precisamos ter assim, muita atenção quando prestamos um concurso público? Já teve a questão anterior também, mas isso não está certo? Sim, está certo, mas não nesse contexto. A outra questão, que é a de número 41, que se aproxima um pouco mais, sai do campo do direito um pouco e se aproxima mais do campo pedagógico, mas está no campo da legislação educacional. A resolução do Conselho Nacional de Educação, Câmara da Educação Básica, número 4 de 2010, define as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica e possui, dentre outros objetivos, o de estimular a reflexão crítica e propositiva, que deve subsidiar a formulação, a execução e a avaliação do projeto político-pedagógico da escola de educação básica, certo? Toda escola tem que ter sua proposta pedagógica e seu projeto político-pedagógico. Em relação aos limites e possibilidades da organização curricular, analise as proposições abaixo. Então, de novo, vamos ver o que está certo, o que não está, ou pelo menos que não está nesse contexto. A jornada de um tempo integral com qualidade implica a necessidade de incorporação efetiva e orgânica no currículo de atividades e estudos pedagogicamente planejados e acompanhados. Perfeito! Eu estou até num concurso de coordenador pedagógico, é o trabalho do coordenador pedagógico. Ou seja, currículo, atividades pedagogicamente planejados, o coordenador acompanha o planejamento e acompanhados. Ele dá subsídios para o planejamento, analisa e vê a sua aplicação. Perfeito. Uma outra questão, correta também. É necessário ampliar a jornada escolar em único ou diferentes espaços educativos, nos quais a permanência do estudante vincula-se tanto à quantidade e qualidade do tempo diário de escolarização, quanto à diversidade das atividades de aprendizagem. Perfeito! A criança vai permanecer aí 7 horas na escola, porque o tempo integral, ele configura 7 horas ou mais de permanência e precisa haver uma variedade dessas atividades, conjugando o brincar, a atividade física, as várias linguagens artísticas, além do carro-chefe, que é o português e matemática. Agora, uma questão que ela não está correta, e nós vamos ver por quê. Aos sistemas educacionais em geral, caberá definir o programa de escolas de tempo integral diurno, matutino ou vespertino, tempo parcial noturno e tempo integral, turno e contraturno ou turno único. Né? Já é meio confusa essa questão. Com jornada escolar de 8 horas, no mínimo, durante todo o período letivo, tendo em vista a amplitude do papel socioeducativo atribuído ao conjunto orgânico da educação básica, que requer outra organização e gestão do trabalho pedagógico. O que pega aqui, né? Além dessa confusão, matutino, vespertino, matutino, diurno, manhã, vespertino, tarde, noturno, noite, claro.
8 horas. O que eu falei anteriormente? Que o que caracteriza o tempo integral é a permanência do aluno por no mínimo 7 horas. Aqui está colocando esse mínimo como 8. Poderia ser 8? Quem vai na creche e entra, por exemplo, às 7 da manhã, sai às 5 da tarde, são 10. Mas não é o mínimo. Vamos pensar que as 10 horas são até perto do máximo, né? Fica até mais um pouquinho. Tem creches que vão até 5h30, já vi até 6 horas. Porém, o mínimo são 7 horas e não 8, né? Pode ter mais, mas o mínimo é 7, ok? Depois voltamos aí para terminar essa correção, que tem sido muito esclarecedora para todos nós. Prestar um concurso também é uma boa situação de aprendizagem, para analisar aí as questões, ver essas entrelinhas, ver aí o não que modifica, a vírgula que é mudada de lugar e muda o curso da história. Grande abraço.